Irmãos, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite em um tema que eu julgo muito necessário nos nossos dias, não só em função do medo proveniente desse vírus, na questão da saúde, mas inclusive das consequências no trabalho, na questão econômica. E eu gostaria então de falar sobre esperança. Mas esperança não no sentido de um desejo que nós tenhamos para que essas coisas mudem, para que as coisas deem certo. A esperança bíblica, ela não tem relação com isso, com nós desejarmos profundamente algo e Deus cumprindo esse desejo e essa expectativa. A esperança bíblica, ela está alicerçada em uma firme convicção e um aguardo, uma espera das promessas de Deus. Ou seja, ela está fundamentada naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu. E eu espero em Deus nessa noite trazer consolo ao teu coração através dessa palavra, porque ela muito nos fala, ela muito nos anima, nos encoraja, é um dos textos mais encorajadores e belos das Escrituras nesse sentido. Então convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler todo esse capítulo, mesmo sendo extensa a leitura, mas é de uma preciosidade tão grande para nós, e eu tenho certeza que vai servir como bálsamo para cada um de nós. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito
nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós pedimos que a Tua palavra fale de maneira poderosa ao nosso coração, arrancando todo bloqueio, todo temor, toda barreira, para que venhamos experimentar essa esperança viva na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Como eu falei, meus irmãos, esse texto traz esperança ao nosso coração e uma esperança que está pautada no Evangelho, na palavra, nas promessas de Deus. É uma esperança que vai além das circunstâncias, que pode implicar na própria morte dos filhos de Deus. Mas essa esperança, ela ultrapassa inclusive a morte. Nós podemos, como cristãos, olhar inclusive para a morte e termos a certeza de que a morte não irá nos deter. De que quem está em Cristo passou da morte para a vida já está experimentando algo que o olhar para a morte pode nos dar ainda esses desejos de esperança, de expectativas, porque sabemos que já estamos em Cristo Jesus, estamos confiantes naquele que diz, onde está a morte, a tua vitória. Aquele que venceu a própria morte nos dá essa confiança. Esse texto traz esperança para o nosso coração, e eu gostaria de destacar aqui pelo menos 4 verdades do porquê que nós podemos ter essa esperança confiante. Em primeiro lugar, nós temos esperança porque o texto diz para nós, Paulo está dizendo para nós, que Deus já nos libertou de toda condenação. O texto começa dizendo, portanto, depois de Paulo dizer no capítulo 7 da sua crise, ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai dizer, mas graças a Deus em Cristo Jesus. E aí ele entra no capítulo 8 dizendo, portanto, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém que está em Cristo Jesus, que foi abraçado por Cristo, pode sentir peso, culpa da condenação. Nós estamos em outra jurisdição, nós podemos dizer. Em muitos países do Oriente Médio, por exemplo, a prática da bebida, ela é punida de maneira severa, diferente dos países ocidentais, do Brasil. E se você estiver num país desse, dependendo do jeito que você... se você beber em público, você pode ser punido. As pessoas ali são punidas de maneira severa. Mas se você for transportado para o Brasil, essa punição não vai te alcançar. Ora, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você está em Cristo Jesus e essa condenação, essa maldição da lei, ela já não alcança você. Ela não alcança nenhum de nós. Você foi colocado sobre outra jurisdição. Se você está em Cristo, você não precisa sentir o peso da culpa.
Você não precisa ficar refém das acusações de Satanás. Você não precisa ficar refém das acusações das pessoas, dos homens, porque você já foi acolhido por Deus. Você já foi acolhido pelo próprio Cristo. Você já é visto como justificado porque você está amparado em Cristo Jesus, abraçado em Cristo Jesus. Você está colocando a sua confiança nos méritos de Cristo Jesus. Essa é a grande palavra da revelação bíblica. Essa é a grande verdade, o grande anúncio. É o grande anúncio dos reformadores. Por que você se torna justo e toda condenação cai por terra? Porque no momento que você se une a Cristo Jesus, Ele assume o seu pecado, a sua dívida, e você recebe a justiça dele. E aí o Pai olha, o Pai a quem nós ofendemos, Ele olha e diz: você é justo, você está justificado. E é por isso que a advertência bíblica, em outros textos também, em outras cartas, é: fica em Cristo Jesus, permaneça em Cristo Jesus. Porque todo mundo que quer se justificar fora de Cristo Jesus, esse de fato é que cai da graça. Esse é que se desliga de Cristo. Paulo, escrevendo para os Gálatas, que são irmãos legalistas ali, gente que passou a observar a lei de Deus e tentava ser justificado através da observação da lei, ele vai dizer: se você quer ser justificado pela prática da lei, você cai da graça, você se desliga de Cristo Jesus. Então o grande convite para nós é: coloca toda a tua confiança em Cristo Jesus. Coloca toda a tua fé nos méritos de Cristo Jesus. Porque a partir desse momento, a condenação cai por terra. Você não precisa mais ficar refém das acusações de Satanás. Você não precisa carregar culpa nenhuma, porque Cristo assumiu o nosso pecado. É isso que Paulo diz nessa primeira parte do capítulo 8. Primeiro ele fala: você está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não sofre a condenação. E ele vai continuar dizendo: porque o próprio Deus fez aquilo que era impossível a lei fazer por nós. Paulo vai dizer que a lei é tutora. Ela dá a mão para nós, assim como um tutor que ensina alguém, vai orientando, mas ela nos traz até Cristo Jesus, ela mostra a nossa incapacidade. Então o que era impossível a lei fazer para nós, o que? Nos tornar justos, porque não tem ninguém que não tenha quebrado uma parte da lei, e Paulo vai dizer que quem quebra um aspecto da lei é culpado de quebrar a lei inteira. Então o que a lei não pôde fazer, Paulo vai dizer, o próprio Deus fez. Agora é importante você entender isso, porque a gente ofendeu Deus. A condenação é justamente por a gente ofender um Deus santo, um Deus justo. E Paulo está dizendo, o Deus santo e o Deus justo que você ofendeu, Ele mesmo está fazendo algo por você, está fazendo algo por mim, está fazendo algo por nós. E o que Ele está fazendo? Ele está mudando o nosso status. Ele está tirando o status de condenado, o status de pecador, e está colocando o status de justificado, está colocando o status de santo, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho dele. Ele vê o Filho justo, Ele vê o Filho santo, Ele muda o nosso status. Como é que Ele faz? Paulo diz, enviando o Filho dele. Enviando o Filho dele como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne e cumprindo toda a justa exigência da lei. A exigência da lei é justa, e aquilo que a gente não fez, Cristo cumpriu, e aí a gente pode ser liberto dessa condenação, a gente pode descansar o coração. Meus irmãos, em meio a essa verdade, duas perguntas se apresentam para nós. Qual é o nosso mérito nisso tudo? A gente não tem mérito nenhum, mas a pergunta maior é, por que muitos carregam um sentimento de culpa? Depois de confessarem a sua miséria, a sua necessidade, entregarem suas vidas a Cristo, receberem-no como Salvador, como Senhor de suas vidas, depois de terem a convicção de que se uniram a Ele, por que dar ouvidos para a voz do nosso inimigo? Por que dar ouvidos para o seu passado? Por que dar ouvido para alguma coisa que você fez? Se o próprio Deus está dizendo, você é justo, você é santo, não precisa ficar amarrado nessa consciência condenatória, porque eu te justifiquei. Então a primeira coisa, por que eu estou dizendo que você tem que ter esperança? Porque nós somos libertos de toda a condenação em Cristo Jesus. Segunda coisa, tenha esperança, porque nós estamos libertos da escravidão do pecado.
Paulo vai continuar dizendo que nós sabemos que estamos libertos da escravidão do pecado. Nós sabemos disso porque nossa mente passa a ser direcionada pelo Espírito de Deus. A continuação do texto, a partir do versículo 5, é isso que Paulo vai dizer. De alguém que é dirigido pelo Espírito de Deus. De alguém que experimentou a metanoia, uma transformação na sua mente. Porque tudo começa nessa transformação da mente. A nossa mente passa a ser refém de Cristo Jesus, escrava da vontade de Deus. A nossa mente muda. Eu não estou dizendo que a gente não peca mais. Eu não estou dizendo que a gente não vai cometer equívocos na caminhada, que a gente não vai errar o alvo, porque uma das palavras para pecado traduzida é errar o alvo. Mas a gente tem consciência sempre da vontade de Deus, e por ter consciência disso, é que faz a gente dobrar os joelhos e dizer perdão. Não é alguém que não vai errar, mas alguém que, como Davi, que erra, que faz muita besteira, fez muita besteira, mas por que um homem segundo o coração de Deus? Porque no meio de tanta besteira ele é capaz de reconhecer o erro dele, é capaz de ajoelhar, se arrepender e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e restaura em mim um espírito inabalável. Não retira de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação. É alguém quebrantado de coração, porque em Davi ele tem referência do que é certo. Deus continua sendo a referência dele. Gente, isso acontece com quem experimenta a metanoia. É a gente sair daquela presunção de autonomia de Eva, que sabia que o certo e o errado é o que Deus diz, mas coloca o certo e o errado na própria vontade. Mas quem experimenta a metanoia já não vive assim. Quem experimenta sabe que o ideal, que o padrão é a vontade de Deus. Então começa com a metanoia, começa com mudanças de desejos. Jung Mossung, que é um teólogo que eu discordo na maioria das coisas, tem uma corrente teológica que é completamente contrária ao que eu penso, mas ele diz algo verdadeiro. Ele diz assim: olha, você pode perceber que a conversão tem a ver com mudanças de desejos também. Se você olhar os testemunhos de conversão, a maioria deles fala de pessoas que tinham um hábito e de repente começaram a ter desejo de fazer outra coisa. Então você vai ver o sujeito que tinha desejos de encher a cara, de experimentar os prazeres dessa vida, mas depois que converte, o cara quer estar com os irmãos na igreja. O cara vai lá e pega o domingo dele, que ele assistia futebol, e estava tomando com os amigos, brigava com a esposa. Agora esse cara tem vontade de estar na igreja, está na comunhão dos santos, começa a ter desejo de conhecer a Bíblia. E aí ele se pega às vezes à noite, ao invés de estar fazendo uma outra coisa que trazia prazer em outrora, o prazer dele começa a ser assistir uma mensagem, ler uma escritura, ler um livro cristão. Por quê? Porque está mudando os desejos dele. Começa mudando a mente, muda os desejos. E por que a gente sabe que foi liberto da escravidão do pecado? Porque Paulo diz que a adoção dos filhos de Deus. Versículo 15 e 16, não recebeste espírito da escravidão, para outra hora estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós nos dirigimos a Ele tendo certeza de que Ele nos acolhe como Pai. Versículo 16, o mesmo Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é uma coisa subjetiva. Uma pessoa salva que está em Cristo Jesus tem essa convicção no seu interior. Ela tem essa certeza no seu interior de que ela é filha de Deus, ela foi recebida pelo próprio Deus, ela se dirige a Ele clamando: Papai, Abba, Pai. Ele tem essa convicção de que vai ser acolhida como um filho é acolhido pelo seu pai. Ela tem certeza de redenção, de herança. O versículo 17 fala que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós sabemos que vamos receber alguma coisa de maneira plena, mas nós já recebemos coisas hoje. Paulo fala em Efésios 1 de bênçãos hoje, de certezas hoje. Claro que nós vamos receber plenamente depois. Inclusive a certeza disso é a própria experimentação de sofrimentos na atual era. Somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo, desde que participemos dos sofrimentos de Deus hoje, para participar da glória amanhã. Então, quando você passa por sofrimentos, especialmente por ser cristão, quando você é rejeitado por se apoiar nos textos bíblicos, na ética cristã,
Você pode experimentar rejeição talvez na família, a gente pode experimentar rejeição de ouvintes, Paulo vai dizer, a gente pode experimentar uma impopularidade, a gente pode experimentar um monte de coisa, perseguição, zombarias, e Paulo está dizendo isso é para te dar certeza de que você vai experimentar a glória depois. Quem participa do sofrimento hoje, pode ter a certeza de que vai experimentar da glória amanhã. Isso tem que dar então inclusive convicção para nós, esperança de que nós somos libertos da escravidão do pecado. Terceira verdade que eu queria destacar, a gente tem que ter esperança porque nós somos libertos do tédio da experiência terrena. E aí, a partir do versículo 19, eu estou em mente aqui esse texto. A esperança porque nós somos libertos do tédio da esperança terrena, desse desânimo que a esperança terrena provoca. Schopenhauer foi um filósofo que ele diz assim que a vida é como um pêndulo que vai do sofrimento ao tédio. Do sofrimento porque a gente não tem aquilo que deseja. E do tédio porque depois que a gente tem aquilo já não tem mais o desejo. E tem gente que vive a vida em torno de alcançar alguma coisa. Ela vive desse jeito, do sofrimento ao tédio. O ser humano muitas vezes fica através dos seus anseios, que eu até citei isso na semana passada, nós somos seres que têm anseios, desejos, e tem gente que fica tentando suprir isso nessa existência terrena, e por isso que vai enfrentar o tédio. Vai viver algo semelhante a Salomão, que tentou satisfazer esses desejos nas riquezas, foi o homem mais rico, o rei mais rico de Israel. Nas mulheres, teve 1000 mulheres. E também nas bebidas, no vinho, ele diz, nada disso me satisfez. Em Eclesiastes, que é o livro mais filosófico da Bíblia, ele vai dizer, olha, eu tentei satisfazer esses anseios nessas experiências terrenas, mas tudo isso foi tediante, não passou de vaidade. E aí ele vai terminar falando sobre Deus. Sobre satisfazer em Deus. O que vale a pena é obedecer a Deus, temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Isso tem a ver com o que eu falei aqui também, da visão bíblica do homem, a visão antropológica. Nós somos seres de anseios, nós somos seres de desejos. Nós temos desejos. Só que diferente de ter desejo por coisas materiais, como seres criados à imagem de Deus, nós nos tornamos seres que são fome de Deus. Então a gente não tem fome de Deus, nós somos a fome de Deus. Nós só vamos satisfazer isso no próprio Deus, como eu já citei aqui muitas vezes para os irmãos. Nós somos feitos para buscar essa satisfação em Deus, como Santo Agostinho em Confissões, né? A minha alma anda inquieta, a nossa alma anda inquieta e ela só encontra descanso quando ela se refugia em Ti, quando ela descansa em Ti. E Paulo aqui do versículo 19 em diante, ele fala de um anseio por algo que está vindo, pelo eterno, por novos céus e nova terra onde habita a justiça. E esse anseio ele diz que está presente na natureza. A natureza geme, anseia ser liberta desse estado que ela está hoje, dessa cadeia que ela está hoje. Ela anseia por algo que está por vir. É curioso porque a Bíblia não fala de outra terra, ela não fala de outro céu, ela fala de nova terra e novos céus, onde habita a justiça. Ela não fala de que nós vamos morar no céu, ela fala que a nova Jerusalém desce do céu. Ou seja, essa natureza que está ansiando ser livre disso, ser redimida de maneira plena, mas é a partir disso que Jesus vai fazer novas todas as coisas. Então a natureza tem esse anseio, Paulo vai dizer, os filhos de Deus têm esse anseio também, carregam esse anseio, de verem a redenção de maneira plena, de se verem libertos da presença do pecado, porque a gente foi liberto da escravidão, mas a gente ainda está na presença do pecado. Mas nós ansiamos pelo dia em que não haverá pecado, nós estaremos libertos da presença do pecado. E o próprio Espírito de Deus também, ele vai dizer que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ensina a orar como convém, que está trabalhando para nos transformar. Então a natureza está ansiando, os filhos de Deus e o próprio Espírito está nos conduzindo para esse propósito. Que propósito? Sermos conforme a imagem de Jesus de Nazaré. Esse é o grande propósito de Deus para nós. Você quer resumir as Escrituras? Qual é o grande propósito para nós enquanto cristãos? É sermos como Jesus de Nazaré.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? Ele vai dizer, é ser como Jesus de Nazaré. É isso que o Espírito está trabalhando em nós. E aí, isso vai ser cumprido de maneira plena, quando a nova Jerusalém descer, quando Deus fazer novas todas as coisas, quando a eternidade encharcar essa materialidade, e aí a gente vai se ver livre desse tédio. Mas nós já fomos libertos porque temos essa referência, essa perspectiva. Nós sabemos que em Cristo nós encontramos satisfação. E por fim, meus irmãos, e aí é uma parte que eu acho talvez a mais extraordinária desse texto, porque é o cântico. A partir do versículo 31, Paulo escreve um cântico para ressaltar uma verdade. Que a gente deve ter esperança porque fomos libertados do medo, fomos libertos de todo medo. Em Cristo, todo medo é lançado fora. O medo do quê? Não sei. Do inferno, da morte. Não tem mais medo para quem está em Cristo Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, diz o apóstolo João. E Paulo começa dizendo nesse cântico que nós vencemos o medo, por quê? Primeiro porque o próprio Deus é quem nos justifica, como eu falei. Olha comigo, que diremos, pois, diante de tudo isso que ele está falando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes o cristão parece que pensa que ele deve para o diabo, que a gente era escravo e devia alguma coisa para o diabo. Não, a gente devia para Deus. E Paulo está dizendo, o próprio Deus é por você. Então por que eu tenho que temer? Por que você, irmão, tem medo se o próprio Deus é por nós? Paulo está dizendo. Não há motivo para ter medo se você ofendeu aquele que está dizendo agora, eu sou por você. O próprio Deus é por nós. Por que eu não tenho que ter medo? Porque Ele mesmo nos santifica. Aquele que, se é Deus, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Ele é quem nos justifica. O próprio Deus que nós ofendemos é quem nos torna justos. Porque o próprio Cristo, ele vai continuar dizendo, morreu em nosso lugar, venceu e está à direita do Pai intercedendo por nós. Por que eu vou ter medo? Deus é por mim, aquele que eu ofendi. Por que eu vou ter medo? Deus me justifica. Por que eu vou ter medo? O próprio Filho que morreu, venceu, e Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que a ressurreição dá certeza do perdão, do acolhimento. Ele venceu, está à direita de Deus, ou seja, como um advogado que está à direita, que é a posição de quem venceu, é o advogado que ganhou a causa, está intercedendo por nós. Ele está à direita do Pai intercedendo por você e por mim. E porque nada no mundo visível e invisível pode nos arrancar do abraço de Deus em Cristo Jesus. Ele vai terminar. A tribulação pode nos afastar? Pelo contrário, meu irmão, a tribulação nos aperfeiçoa ainda. A perseguição pode nos afastar? Muito pelo contrário, ela inclusive evidencia que a gente é discípulo de Cristo Jesus. Porque todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então o que é que pode nos separar? A tribulação não, ela me aperfeiçoa, a Bíblia diz isso. A perseguição não, ela evidencia que eu sou discípulo de Jesus. Anjos, homens, demônios, nada pode nos arrancar de Cristo Jesus, nada pode arrancar a declaração de Deus de que nós somos justos se nós estivermos nele. E é com essa convicção, com essa certeza que eu convido você a engrandecer o nome do nosso Deus, agradecer por essa salvação extraordinária, por essa certeza através de um cântico. Que esse cântico, ele possa entrar na tua alma nessa noite, no teu coração. Se você não conhece, você pode somente ouvir e deixa essa verdade entrar no teu coração nessa noite, para que Deus possa dissipar todo o medo que porventura esteja reinando na tua vida. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo,